com essa questão da dissolução da sociedade na relojoaria. O que a senhora pensa a respeito de tudo isso? Também não lhe saberia dizer, Nelly. O pouco que eu sei é o que todos sabem, tendo em vista que a cidade é pequena, e não há um só passo que se dê aqui, que os habitantes não tomem conhecimento. E até aumentam um pouco as histórias. Mas, voltando ao velório, Thales também foi muito cordial, agradecendo a presença de vocês. Fui mesmo, Dona Mirtes. Também estou sabendo que ele precisou abandonar os estudos e que viaja, vendendo relógios e anéis de formatura. É um moço muito trabalhador e esforçado, além do enorme amor que nutria pelos pais. Ele ajudava no sustento do lar e também, durante esse tempo, conseguiu quitar muitas dívidas do pai. Como é ele, Dona Mirtes? Sinto enorme curiosidade em saber. A mulher reflete um pouco antes de responder. O que sei, Nelly, é que é um bom moço, e todos da cidade gostam muito dele. Como já lhe disse, por ser um rapaz muito esforçado, por ter liquidado grande parte das dívidas do pai e pela aprimorada educação no tratar com as pessoas. A impressão que se tem é que ele não possui maldade nenhuma no coração. Ele vai passar a morar com os tios. Não. Ontem, após o sepultamento, conversei um pouco com Dona Glória, e ela disse-me que insistiram muito, mas ele foi bastante firme na decisão de continuar morando aqui na cidade, na casa dos pais, que agora é dele. Entendo. Olhe este aqui, Nelly. O que acha? Este modelo vai cair muito bem em você, disse a mulher, mostrando uma foto da revista de modas. É muito bonito, sim, Dona Mirtes. Eu só colocaria um bolso aqui para que você possa usá-lo no trabalho. O que me diz? Ele tem namorada, Dona Mirtes? A mulher, então, fixou o olhar na moça e, sorrindo, respondeu-lhe. Também fiz essa pergunta à Glória, e ela afirmou-me que não. E quanto ao vestido, sim, sobre este modelo. Oh, sim, a senhora pode fazê-lo. Gostei muito. A mulher passou a olhá-la, agora com muita ternura, e brincou, vamos deixar um pouco os modelos de lado? O que mais você gostaria de saber sobre Thales? Espantada e, ao mesmo tempo, um pouco envergonhada por suas espontâneas perguntas, como se tivesse sido pega numa traquinagem, respondeu, oh, por favor, não me leve a mal e nem chegue a uma conclusão precipitada, Dona Mirtes. Trata-se apenas de uma curiosidade de minha parte. Não precisa ficar constrangida, filha. É bastante compreensível esse seu interesse, principalmente porque acabou se sensibilizando bastante com o sofrimento do pobre rapaz. Pode perguntar o que quiser, Nelly. Só espero que não faça essas perguntas aos seus pais, não. Não, Dona Mirtes. Tenha cuidado, Nelly. De qualquer maneira, o que lhe poderia dizer, penso já ter lhe dito. Agora, se quiser saber sobre mais algum detalhe, diga-me. Posso perguntar ao Cláudio, meu filho. Eles são amigos. Nesse momento, Cláudio chegou do trabalho e, cumprimentando Nelly, dirigiu-se à mãe. Mamãe, sábado que vem, irei ao baile no clube. Vai ser um baile de aniversário. E Dona Mirtes, vendo uma oportunidade de fazê-lo falar alguma coisa sobre Thales, sem que o filho percebesse que Nelly tinha interesse em saber mais sobre ele, perguntou, Thales vai com você, filho? Creio que não, mamãe. Com a morte dos pais. De qualquer forma, já faz um bom tempo que ele não vai a bailes ou cinemas. Não? Perguntou a mulher, na tentativa de continuar com o assunto. Não. Às vezes, vamos tomar um aperitivo no bar ou conversamos na casa dele. Também, aqui nesta cidade, pouco se tem para fazer. 3 ou 4 bailes por ano, o cinema. Ah, também jogamos bilhar no café, ali na praça. Além do mais, ele anda viajando muito. Coitado do Thales, não, Cláudio? Perguntou a jovem. Fazia tempo que não o vi e quase não o reconheci. O moço olhou para a mãe, com ar intrigado, pois sabia dos problemas que o pai de Nelly tivera com seu sócio, pai do amigo, e, tendo em vista que ela era filha de Narciso. De qualquer maneira, respondeu a moça, realmente, ele deve estar sofrendo muito. Acho que você deve procurá-lo, filho. Procure distraí-lo de alguma forma. É o que farei, mamãe, mas penso que ele não terá disposição para sair, até porque, com certeza,
deve imaginar que não será visto com bons olhos se agir assim. Você tem razão, mas, de qualquer forma, procure aproximar-se dele, nem que seja para conversarem em sua casa ou, então, convide-o para vir tomar um café. Terei imenso prazer em recebê-lo. Vou fazer isso, sim. Sua mãe tem razão, Cláudio. Não deverá ser fácil para ele ficar sozinho na casa onde sempre viveu com os pais. Vou procurá-lo hoje mesmo, à noite, apesar de que, com certeza, deverá se refugiar na leitura. Ele gosta muito de ler. Gosta muito, sim. Ele, inclusive, tornou-se sócio de uma biblioteca pública de uma cidade para a qual viaja bastante e traz livros emprestados. E o que ele lê? Gosta muito de ler romances e também de estudar. E o que ele estuda? Tem predileção por matemática, principalmente estatística, e interessa-se muito por contabilidade. Era o que cursava, não? Matemática. Isso mesmo. Além de sentir muita satisfação em ajudar a quem esteja necessitando de alguma coisa. E parece até que atrai quem se encontra necessitado. Refiro-me a pequenos favores, entende? Entendo. É assim que eu imagino, uma pessoa sempre solícita. Capítulo 22. E, assim, transcorreram-se várias noites, nas quais Tales e Nelly continuaram se encontrando. Nessas ocasiões, ou frequentavam alguma reunião de estudos e esclarecimentos sobre a vida e sobre as edificantes lições do Evangelho, ou Nelly o levava para participar de algum trabalho extra no período noturno em que se encontrava engajada, tendo em vista que, ainda como aprendiz, o seu horário de atividades era diurno. Ou, então, apenas permaneciam no agradável jardim da colônia, a relembrarem fatos da história da vida em comum. E foi Nelly quem continuou a discorrer, com palavras emocionadas, os acontecimentos mais importantes. Era sexta-feira, e Narciso, Rosa e Nelly encontravam-se tomando o café da manhã, conversando animadamente sobre variados assuntos, quando a mãe sugeriu: Nelly, por que você não vai ao baile de aniversário do clube amanhã? Dizem que vai ser uma grande festa. Não estou sentindo muita vontade, mamãe. Sabe, filha, penso que está na hora de você sair um pouco, afinal de contas, com o seu retorno à cidade, após 4 anos fora, tem que reintegrar-se na sociedade. Eu sei, mas é que preciso me readaptar um pouco mais. Mesmo com minhas antigas amigas, aliás, muitas delas nem estão morando mais aqui. Porque não combina com a Sônia. A propósito, você já se encontrou com ela? Já, sim, mamãe. Nós nos encontramos na escola quando fui apresentar-me ao diretor para oficializar a minha cadeira de ciências. Sônia dá aulas no curso primário. Deve ser uma boa moça, comentou Narciso. Conheço seus pais. Sim, pai. Sônia é muito dedicada ao que faz, apenas um pouco tímida demais. Ela não tem namorado? Perguntou Rosa, querendo entrar num assunto que planejara falar com a filha. Penso que nunca namorou. Ela tem a sua idade, não? Temos a mesma idade, Sônia, 3 meses só mais velha. Mas está na hora de ela encontrar alguém, não? Mãe. O que está querendo dizer com isso? Seria uma indireta para mim? Afinal, tenho a mesma idade dela. Eu penso que essas coisas são muito importantes, interrompeu Narciso para serem simplesmente resolvidas. Um bom casamento tem de ser bem estudado, planejado. O senhor está querendo dizer que um casamento é a mesma coisa que um negócio. Casamento envolve, acima de tudo, amor. Também acho importante que exista amor num casamento, mas penso que, acima de tudo, deva existir um sólido meio de sobrevivência. Ninguém se alimenta ou se veste de amor. E amor com necessidades, ou seja, amor de barriga vazia transforma-se em desgraça. Por isso, não tenha pressa, Nelly. Encontre alguém que, antes de mais nada, tenha condições de sustentá-la e que não seja sustentado por você. Meu Deus! A que ponto nós chegamos? Papai, o senhor me surpreende. Sabe, filha, não falo assim, egoisticamente, nem com ganância, mas, sim, porque a amo e não gostaria de vê-la passar por dificuldades. Sempre teve tudo do bom e do melhor. Está bem, papai, mas devo lhe dizer que quem terá que decidir isso será eu. Somente estou lhe aconselhando.
E o baile, Nelly? Interrompeu Rosa, tentando retornar ao assunto. Vou pensar, mãe. Perguntarei a Sônia se ela gostaria de ir. E o vestido, filha? Não pensamos nisso. Vou ver com Dona Mirtes se ela pode aprontar um deles para amanhã. Se quiser, irei com você. Não será preciso, mamãe, eu cuidarei disso. E, num repente, Rosa disparou a queima-roupa. Alguém perguntou por você e, pelo que disse, deve estar com algum interesse. Quem perguntou por mim? Você deve conhecê-lo. De quem está falando, Rosa? Perguntou Narciso, curioso e franzindo o senho. Do Celso, filho do Eugênio Matoso, proprietário da cerealista. O Celso, hoje, é o gerente da empresa. Uma grande empresa, comentou Narciso. Vende para toda a região e até exporta, ouvi dizer. São muito ricos. E o que foi que o Celso falou sobre nossa filha? Você se lembra dele, Nelly? Bem pouco, mãe. Ele deve ser uns 4 anos mais velho do que eu. E o que ele falou? Insistiu o pai. Bem, nós nos encontramos, por acaso, na farmácia do seu Benedito, e ele disse que viu Nelly na cidade, reconheceu-a, mas ela não o viu. Disse que ficou admirado com a sua transformação, pois, quando saiu para estudar, ela era quase uma menina que, agora, havia se transformado numa linda moça. Elogiou a elegância dela e cumprimentou-me por isso. Cumprimentou-a porque me achou bonita, mamãe? Perguntou Nelly, rindo e caçoando. E por que não, filha? Ele simplesmente me cumprimentou pelo fato de eu ter uma filha linda como você. Tudo bem, tudo bem. Desculpe-me. Até porque, se sou bonita, tive a quem puxar. Eu faria muito gosto se ele quisesse namorar a nossa filha. É um rapaz educado, honesto, trabalhador, opinou um homem. Ele não deu a entender algo sobre isso. Bem, ele disse que quando surgisse uma oportunidade, gostaria de conversar com ela. E o que a senhora disse, mãe? Eu, polidamente, falei que, com certeza, você gostaria também. Mamãe, que mal há nisso, Nelly? Está bem, mas ele não tem namorada. Eu soube que ele namorou uma moça por uns 3 anos, mas que já desmancharam o namoro. E tudo porque ele, disseram, dava mais atenção ao seu trabalho do que à namorada. Mas vejam só se isso é possível, disse Narciso, em tom de crítica. Um moço dá valor ao trabalho, dedica-se a ele, esforça-se para vencer na vida, e uma namoradinha reclama disso, e até desmancha o namoro. O que essazinha queria? Um vagabundo, boa vida. É o cúmulo, papai. O senhor está falando como se conhecesse profundamente esse Celso e a sua namorada. Não devemos julgar os outros dessa maneira, sem sabermos os verdadeiros motivos. Pois eu sei o que é isso. É próprio de pessoas que dão mais valor a festas do que ao trabalho. É como o velhaco do Teodoro que... Nisso, ouvem a campainha da casa soar, e é Rosa quem vai atender a porta, retornando em poucos segundos. Narciso, é o Dr. Luiz Alberto, o advogado. Diz que necessita falar com você. Pois mande-o entrar e vir sentar-se à mesa conosco. Deve estar trazendo notícias sobre a ação daquele velhaco. Papai, velhaco mesmo, filha. Ele e o seu filho. Com certeza, o Dr. Luiz Alberto veio nos comunicar que Thales já assumiu a ação do pai. Nesse momento, o advogado apareceu à porta da sala de jantar. Aproxime-se, doutor, e sente-se aqui conosco. Tome um café e coma alguma coisa. Obrigado, agradeceu, cumprimentando Nelly e sentando-se. Aceitarei apenas uma xícara de café. E após servi-lo, Rosa sentou-se também. Bem, eu vou para o meu quarto, comunicou Nelly, já levantando-se. Por favor, filha, gostaria que ficasse e ouvisse também o que o doutor aqui tem para nos dizer. A filha obedeceu e colocou-se a postos para ouvir o que o advogado tinha a dizer. Apesar de achar que Thales deveria mesmo continuar com a ação, não obstante não saber qual o verdadeiro motivo daquilo tudo. Pode falar, Luiz Alberto. Estamos ouvindo. Com certeza, aquele moleque do Thales assumiu a ação do pai. Bem, senhor Narciso, realmente, o Thales procurou-me para falar sobre a ação impetrada pelo pai. Eu não disse. Nem bem o pai morreu, e o rapaz já foi atrás de seus direitos.
Bem que eu não queria ir naquele enterro. E o desaforado ainda teve o desplante de ir até nós para agradecer a nossa presença. Que ódio! Mas o que ele foi falar com o senhor? Ele não tinha nada para lhe dizer. Ele tinha era que procurar o advogado do pai dele. Acalme-se, Narciso. Vai acabar tendo um infarto por causa disso, homem. Mas vou mesmo. E por culpa de Teodoro e de seu filho, por favor, interrompe o advogado. Deixe-me continuar. Desculpe-me, doutor, é que já posso imaginar o que tem para me comunicar. Com certeza, o rapaz deve ter instruído o advogado do pai dele para que solicite o aumento do valor da ação e, com isso, foi até o senhor para tentar um acordo. Ou seja, que eu lhe pague o antigo valor da ação. Não foi isso. Eu sei. O filho deve ser pior do que o pai. Não foi bem isso, seu Narciso. E o que foi, então? Bem pior do que isso. Fale. Tales foi me procurar para me informar que solicitou ao advogado de seu pai que desistisse da ação. Desistisse? Como assim? A ação foi retirada, simplesmente cancelada. Não existe mais. Narciso ficou a olhar para o advogado, sem nada dizer. Olhou para a esposa, para a filha, demonstrando não estar acreditando no que ouvira. Mas por que ele fez isso? Não consigo compreender, seu Narciso. O senhor bem sabe que essa ação tinha tudo para ser julgada favoravelmente a ele, até porque o senhor Teodoro havia solicitado uma nova avaliação dos bens que se encontravam na relação e, por certo, concluiriam que a loja deveria valer bem mais. Como assim? Perguntou Nelly, que pouco sabia sobre o que havia ocorrido. A loja foi avaliada abaixo do valor real. Narciso empertigou-se na cadeira e tentou justificar a filha. Filha, você não entende nada disso, e vou tentar lhe explicar. Numa avaliação existem dois valores: o valor de mercado, que é o preço de venda da mercadoria, e o valor que se conseguiria, verdadeiramente, comercializar. E numa relojoaria e joalheria, tem-se que considerar o valor sobre as mercadorias com a possibilidade de venda. Por exemplo, um relógio ou uma joia fora de moda tem que valer menos que os da moda, entende? E o senhor somente considerou na avaliação o que teria a chance de ser vendido? Pois é isso. Mas não considerou que um relógio ou uma joia fora de moda poderiam ser vendidos com um preço mais baixo. Tenho certeza de que sempre haverá compradores para esse tipo de mercadorias se vendidas abaixo do preço, com um bom desconto. No mínimo, no caso das joias, o preço do ouro bruto, não. Não é isso, Dr. Luiz Alberto. Não é isso. Perguntou Nelly, com muita ênfase, deixando o advogado sem meios de fugir a uma resposta correta. Bem, é mais ou menos isso, mas o senhor Teodoro, inicialmente, concordara com o preço estipulado. Até perceber que tinha feito um mau negócio e tentado essa ação, não. Era o que lhe dizia: pai, vocês enganaram o senhor Teodoro. Ninguém enganou ninguém, Nelly. E isso é jeito de falar com seu pai? Ninguém enganou ninguém. Teodoro aceitou a minha oferta e pronto. Tudo bem, respondeu a moça. Tudo bem, não se fala mais nisso. Somente gostaria de saber uma coisa, doutor. Pois não, Nelly. Tales não teve gastos judiciais ao retirar essa ação? É. Teve de pagar o advogado dele, quer dizer, de seu Teodoro e, como retirou a ação, acabou perdendo a causa e, dessa maneira, terá de pagar também. Papai, pelo menos isso, não. Acho que o senhor deveria arcar com essas duas despesas. Afinal de contas, Tales o livrou de pagar-lhe o valor da ação. Eu pago, mas só porque você está me pedindo, Nelly. Não é só por isso, pai. É por uma questão de honestidade e agradecimento. Agradecimento. Agradecimento, sim. Tales retirou a ação, uma ação que, como disse o doutor, o senhor iria fatalmente perder. Eu não vou agradecer a ninguém. Já chega que vou ter de falar com ele. Mas, com certeza, esse moleque fez isso para me humilhar. E por que o senhor não lhe pagou o que seu Teodoro queria, apenas para humilhá-lo? Você ficou louca? Perder todo esse dinheiro? Não se esqueça de que Tales o perdeu. O homem coçou a cabeça e acabou por concordar. Filha, você tem razão. Irei lhe agradecer pelo que fez e vou restituí-lo em tudo o que gastou. Vou, inclusive, pagar o que devo ao Dr. Luiz Alberto. Quanto lhe devo, meu amigo? Não me deve nada.
Thales já me pagou quando foi me procurar. Já? Já. Ele perguntou quanto me deveria pagar, e eu lhe disse. E ele? Na mesma hora, sacou um talão de cheques do bolso e me pagou. Rosa, que, até aquele momento, permanecera em silêncio, falou para a filha. Nelly, por favor, eu não tinha conhecimento desse fato. Somente tive notícia do valor da venda quando Teodoro entrou com uma ação na justiça, cobrando-nos, e o seu pai me disse. Ei, espere um pouco. Eu não fiz nada de errado, interrompeu Narciso, bastante zangado. Bem, não vamos falar mais nisso, está bem? Por mim, tudo bem, mamãe. Bem, Dr. Luiz Alberto, muito obrigado por ter vindo me dar essa notícia. Então, já vou indo. Vou acompanhá-lo até a porta, disse Narciso. Ao retornar, meio cabisbaixo, convidou a esposa e a filha para irem até a relojoaria, pois já estava quase na hora de abri-la. Capítulo 23. Seu pai deve ter ficado muito aborrecido, não? Perguntou Thales. Sabe, Thales, penso que papai não estava conseguindo compreender essa sua atitude, sempre interpretando como uma afronta ou, mesmo, desconfiando de que algo ardiloso deveria estar sendo planejado por você. E para piorar ainda mais, aquelas duas moças. Assim que o pai de Nelly abriu a loja, chegaram duas jovens. Pois não, atendeu Rosa Traço, o que desejam? Gostaríamos de falar com o proprietário. Narciso, que estava próximo, disse, os proprietários somos eu e a minha esposa aqui. Podem falar o que desejam. Bem, é que vamos começar a cursar o último ano do colegial e gostaríamos de saber se vocês poderiam atender a nossa turma como faz aquele moço, filho do antigo proprietário daqui. O Thales? Perguntou Nelly, que ouvira a pergunta. Esse mesmo. E o que ele faz? Perguntou Narciso. Pelo menos, não nesta loja, pois nunca trabalhou aqui. Ele costuma visitar as escolas de outras cidades, oferecendo anéis de formatura, com um plano de pagamento, pelo qual os alunos ou seus pais vão pagando durante todo o ano, em 10 parcelas, explicou uma das moças. E, antes da formatura, ele os entrega, completou a outra. Narciso pensou um pouco e perguntou como se ignorasse esse fato, mas ele não faz isso nesta cidade? Fazia até o ano passado, mas fomos procurá-lo, e ele nos disse que não iria mais vender aqui para não atrapalhar os negociantes da cidade onde morava. Ele disse isso? Perguntou Nelly, perplexa. Foi o que falou. E vocês gostariam de comprar dessa maneira em nossa relojoaria? Isso mesmo. Bem, vou pensar nessa possibilidade. Por favor, voltem aqui depois de amanhã, e eu terei uma resposta para vocês, está bem? Voltaremos sim. Se o senhor nos atender, será muito bom para nós. Penso que vai ser possível. Voltem depois de amanhã. Obrigada. Narciso ficou alguns segundos pensativo, mas nada disse. Nelly apenas deu um prolongado suspiro e meio, para não constranger mais ainda o pai, foi até a padaria, pediu um sorvete de creme numa taça e sentou-se a uma das pequenas mesas, ficando a tomá-lo bem devagar. Mas não conseguia concentrar-se no deleite que aquele creme bem gelado, em outra situação, iria lhe proporcionar. Sua mente encontrava-se confusa. Por que será que Thales retirara a ação contra seu pai? Pensava. E por que se recusara a continuar com as vendas dos anéis de formatura naquela cidade que, como disse as garotas, não queria concorrer com a relojoaria? Que motivo levara a tomar essa decisão? Precisava falar com ele, perguntar-lhe, saber o porquê. Mas, como? Foi, então, que, vendo Dona Mirtes atravessar a rua, num ímpeto, levantou-se, abandonando a iguaria sobre a mesa. Ei, Nelly, chamou a dona da padaria Traço, não vai tomar o sorvete. Mal começou. O que aconteceu? Não gostou? Sirvo-lhe outro, de graça. Desculpe, Dona Maria. Está uma delícia, mas preciso falar com Dona Mirtes, que vai indo ali. Preciso alcançá-la. Vou guardá-lo para você. Se decidir depois, volte para tomá-lo. Está certo. E Nelly correu em direção à costureira. Dona Mirtes, oi, Nelly, tudo bem? Preciso falar com a senhora. A mulher parou, esperando-a. Está esbaforida, Nelly. Aconteceu alguma coisa?
posso acompanhá-la até sua casa? Claro, vamos. Por favor, espere só um pouquinho. Vou avisar minha mãe. Pode ir, mas não precisa correr. Eu espero. Obrigada. Nelly foi até a porta da loja e, avisando a mãe que iria até a casa de Dona Mirtes, retornou a ela, em poucos segundos. O que é, Nelly? Deseja mais algum vestido? Bem, Dona Mirtes, eu estava pensado em ir ao baile amanhã e queria ver se haveria tempo de aprontar aquele verde se a senhora acha que poderá fazer alguma modificação para que fique apropriado para a festa. É o baile de aniversário do clube. É. Talvez. Sim, eu posso fazer algumas modificações e, depois do baile, posso adaptá-lo para que você possa trabalhar com ele. A senhora tem certeza de que pode, mesmo? Fique tranquila, Nelly, nem que eu tenha que trabalhar até altas horas da noite ou da madrugada. Oh, Dona Mirtes, não quero explorá-la tanto assim. Estou brincando, filha. Até a tardezinha, ele já estará quase pronto, só faltando alguns arremates. A única coisa que lhe peço é que, por volta das 4 horas da tarde, você venha até minha casa para experimentá-lo. Eu vou, sim. Então, estamos combinadas. Vou acompanhá-la até sua casa, Dona Mirtes, porque preciso de um outro grande favor da senhora. Pois vamos, então. E se quiser entrar, passe um café para nós. Não será necessário. Bem, já estamos chegando e, se quiser falar do favor que deseja que eu lhe faça, terá que entrar. Não vamos ficar conversando aqui fora. Tudo bem, vamos entrar. Bem, Dona Mirtes, eu só vou pedir esse favor para a senhora se concordar em não dizer nada aos meus pais. Se não concordar, eu vou compreender, pois não desejo que faça algo que não ache certo. Nelly, eu precisaria, primeiro, saber qual o pedido que irá me fazer para que possa lhe prometer. Vamos combinar uma coisa, você diz do que se trata aí, se eu achar que devo atendê-la, sem dizer nada aos seus pais, eu atenderei. Se eu achar que não devo, não o faço, mas prometo, desde já, não dizer nada a eles sobre o que me pediu. Está bem, assim? Está certo, Dona Mirtes. O que acontece é o seguinte, a senhora, como muita gente da cidade, deve saber a respeito da ação que seu Teodoro, pai do Thales, entrou contra o meu pai. Sim, Nelly, quem não sabe? Pois bem, acontece que o advogado de papai esteve em casa hoje de manhã e disse que Thales retirou essa ação da justiça. Ele fez isso? Fez, Dona Mirtes. E não foi só isso. Não. E Nelly contou sobre os estudantes que procuraram a loja logo pela manhã, dizendo que Thales não iria mais vender anéis de formatura, através de um plano mensal de pagamento, naquela cidade, para não prejudicar os comerciantes. Estranho mesmo, Nelly. Mas que favor você deseja que eu lhe faça? Sabe, Dona Mirtes, eu gostaria de perguntar pessoalmente ao Thales por que retirou a ação contra o meu pai, mas não sei como fazer. Tenho receio de que meu pai venha a saber que conversei com ele. Deixe-me ver se consigo imaginar o que está pretendendo, disse a costureira, sorrindo, divertida. Você virá, à tardezinha, para experimentar o vestido e quer que eu dê um jeito de Thales aparecer por aqui, não é? Pois é isso, Dona Mirtes. Penso que ele ainda não esteja trabalhando. A senhora faz isso por mim? Você sabe que eu estarei me arriscando a perder a amizade de sua mãe, não? É. E se meu pai ficar sabendo? Aí, vamos, então, fazer o seguinte, vou tentar dar um jeito de que esse encontro, aqui na minha casa seja natural, por acaso, sem que pareça que eu arranjei, está bem? Muito obrigada, Dona Mirtes. A senhora é um anjo. Para você, não. Para seus pais. Nelly sorriu e abraçou a mulher, despedindo-se. Até às 4, Dona Mirtes. Até às 4. Capítulo 24. Daquela nossa conversa, lembro-me muito bem, comentou o Thales, na noite seguinte, sentado com Nelly, agora em um outro ponto do enorme jardim da colônia. À frente deles, gracioso chafariz lançava iluminados jatos d'água, compondo variadas formas a destacar-se no contraste do céu, pontilhado de estrelas. Foi nessa tarde que, definitivamente, eu tive a íntima confirmação de que me apaixonara por você, Thales.
Nelly havia acabado de provar o vestido, na casa de Dona Mirtes, e as duas encontravam-se sentadas à mesa da sala de jantar, aguardando a chegada de Thales. A moça não conseguia disfarçar o nervosismo que, a cada minuto, avolumava-se em seu íntimo, quase se arrependendo da ideia de falar com o rapaz. Fique calma, Nelly. Estou percebendo que está nervosa. Cadê a presença de espírito e autoconfiança que sempre fizeram parte de suas características? Perguntou a mulher, divertindo-se com a situação, pois já havia percebido, desde que Nelly fora até sua casa para tratar da confecção das roupas, no dia anterior, que deveria existir algo mais que uma simples curiosidade em falar com o rapaz. Será que ele virá, Dona Mirtes? Já vai chegar. Como lhe disse, enviei um recado a ele para que viesse até aqui porque eu gostaria de conversar um pouco com ele. E ele concordou? Com certeza, virá é. Interrompendo a fala da mulher, ouviu-se o bater de palmas no portãozinho da residência, próximo à calçada. Naquela época, era comum ter um pequeno jardim defronte da casa, antes de se chegar a uma pequena área coberta que dava acesso à porta da rua. Deve ser ele, comentou Dona Mirtes, levantando-se e dirigindo-se à porta. O coração de Nelly parecia querer saltar-lhe pela boca, tamanha frequência com que pulsava. Boa tarde, Thales. Entre, por favor. Com licença, Dona Mirtes. O rapaz entrou e, como a porta que dava acesso à sala de jantar encontrava-se bem defronte à porta de entrada, imediatamente, viu Nelly, sentada à mesa. Parece-me que a senhora tem visitas. Quer que eu volte mais tarde? Não, Thales. E, surpresa, Nelly ouviu a mulher que, com a maior tranquilidade, disse a ele, na verdade, chamei-o aqui porque Nelly gostaria de conversar com você. Thales também se surpreendeu e, timidamente, acompanhou a senhora até o outro cômodo. Oi, Nelly, tudo bem? Perguntou, estendendo-lhe a mão. Como poderia imaginar que um simples toque de mãos conseguiria explodir verdadeira torrente de vibrações em suas almas, exteriorizando-se através de indescritível emoção. Tudo bem. Sente-se, Thales. Vou deixá-los a sós para que conversem sossegados. Por favor, Dona Mirtes, gostaria que a senhora tomasse parte da conversa que quero ter com ele. Penso que a sua experiência de vida em muito poderá colaborar com este nosso diálogo, pediu Nelly, agora mais segura de si e mais calma. Pois, então, vamos nos sentar. Eu não sabia que você estava aqui, mas fico contente. Foi a única coisa que o rapaz conseguiu pronunciar. A moça endereçou-lhe tranquilizante sorriso e iniciou o assunto. Thales, desculpe-me fazê-lo vir até aqui, mas é que fiquei sabendo, hoje de manhã, através do advogado, o Dr. Luiz Alberto, que você retirou a ação que seu pai movia contra meu pai na justiça e gostaria muito de saber o porquê de ter agido assim. Afinal de contas, apesar de não ter conhecimento do caso, imagino que seria uma boa quantia em dinheiro e também que você teria grande chance de ganhar essa causa. E, de qualquer maneira, meu pai tem condições financeiras suficientes para pagá-lo e não iria ter problemas dessa ordem. Além do mais, apesar de não saber exatamente o que aconteceu, penso que isso até acabou acarretando a morte de seu pai e de sua mãe. Digo isso porque fiquei sabendo que foi por causa disso tudo que seu Teodoro entregou-se à bebida. Desculpe-me lembrá-lo desses fatos, mas tinha de lhe falar. E você perdeu seus pais, Thales. Não estou culpando meu pai por isso, mas... E a fala de Nelly não mais conseguiu sair. Os seus olhos, cheios de lágrimas, denunciaram o que começara a sentir naquele momento. Procurando forças que contivessem essa emoção, continuou. É que não consigo compreender o motivo de você ter retirado a ação da justiça porque imagino que devo estar pensando que meu pai tenha sido, indiretamente, o causador dessa verdadeira desgraça que lhe aconteceu. Dona Mirtes também não estava conseguindo conter a emoção e, disfarçadamente, enxugou algumas lágrimas que insistiam em abandonar os seus olhos. O rapaz baixou o olhar e, com muita calma e humildade, respondeu. Nelly. Eu nunca procurei interferir nesse caso entre o meu pai e o seu. A única coisa que fiz foi tentar convencê-lo a não se entregar ao álcool e deixar que a justiça decidisse sobre essa questão, mas ele não me deu ouvidos. Nem a mim e nem a minha mãe. Também não culpo o seu pai,
porque ele não teve culpa de meu pai ter se enveredado por esse caminho. Meu pai ficou pobre, sem dúvida nenhuma, mas tenho consciência de que também não foi por culpa de ninguém, nem dele mesmo. Tentou abrir um negócio e não deu certo. O que se pode fazer? Não. Mas não passávamos por grandes dificuldades, pelo menos, nunca nos faltou o que comer e outras necessidades básicas. Mas com o dinheiro que você, com certeza, receberia com a ação, poderia voltar a estudar, Thales. Sei disso e sinto-me profundamente agradecido pela sua preocupação para comigo, mas... Veja bem. Esse dinheiro não é meu, Nelly. Eu não fiz nada para merecê-lo. Papai, sim, talvez tivesse razão porque, pelo que sei, muito trabalhou na vida. E vou lhe dizer mais uma coisa, talvez, se mamãe estivesse viva, eu não teria tomado essa decisão de interromper esse processo judicial, porque imagino que eu não teria esse direito, apesar de que penso que tentaria convencê-la a fazê-lo. Mas deixaria a seu critério, qualquer decisão nesse sentido. Você não pensou que seu pai gostaria que você tivesse acesso a essa quantia que, no modo de ele pensar, pertencia a lhe? Já pensei nisso, Nelly, mas também pensei na possibilidade de ele não ter razão nessa história toda e que, se eu ganhasse essa causa, eu poderia estar impondo-lhe a culpa de algo que não fosse correto. Sabe, Thales, pelo que ouvi hoje, na conversa de meu pai com o advogado, estou chegando à conclusão de que seu pai tinha razão, tanto que o Dr. Luiz Alberto afirmou que, com certeza, o juiz teria dado ganho de causa a você. Thales deu um leve suspiro e respondeu, mesmo que isso tivesse ocorrido, penso que você não deve culpar o seu pai por nada, até porque, nem eu e nem você temos conhecimento do que possa ter acontecido. Digo isso, porque meu pai e o seu sempre foram bons amigos e não me passa pela cabeça que qualquer um dos dois pudesse tentar enganar um ao outro. Você é muito bom, Thales. Não sou, Nelly, somente procuro analisar a história de vida das pessoas, nesse caso, do meu pai e do seu, de minha família e da sua, e não quero correr o risco de cometer nenhuma injustiça. E meus pais, estejam onde estiverem, tenho certeza de que irão me entender. Mas, não há mais nisso, Nelly, até porque, acima de tudo, como já lhe disse, esse dinheiro não me pertence, pois nada fiz por merecê-lo. E peço-lhe que não se preocupe mais com isso. E quanto a você decidir não comercializar mais os anéis de formatura nesta cidade, Thales. Porque isso também. Simplesmente, porque não desejo que seu pai, cada vez que se lembrar disso, sinta mais dissabor comigo. E também não precisa se preocupar com esse assunto, pois o tempo que eu levava para conversar com os alunos das escolas desta cidade irei utilizar numa outra cidade que poderei visitar. Vai dar tudo na mesma. Tudo bem, só que você já era conhecido aqui, não? Ficarei conhecido em outro lugar, Nelly. Pode ficar em paz, pois nunca irei me arrepender do que estou fazendo. Você é uma pessoa muito boa, Thales. Já lhe disse isso. O rapaz olhou para Dona Mirtes, um pouco envergonhado pelo elogio, e ela colocou sua mão sobre a dele, dizendo, parabéns, Thales. Você fez o melhor que podia ser feito. Também penso assim Bem, acho que vou embora. Nelly sentiu, então, incompreensível necessidade de ficar mais tempo conversando com ele e acabou por perguntar-lhe, você irá ao baile amanhã? Não vou. Penso que ainda é muito cedo para ir a festas, você entende, não? Eu entendo. Você vai? Estou pensando em ir, inclusive vim até aqui para experimentar um vestido, além de ter esta oportunidade de falar com você, pois pedi a Dona Mirtes que me proporcionasse este encontro. Meus pais não sabem disso. Com certeza, não iriam gostar, não? Não, mas eu tinha de fazer-lhe essas perguntas. Bem. Até mais. E um bom baile para você. Pena que não possa ir, Thales. Ele será brilhantado por uma grande orquestra. Cláudio me disse. Talvez eu vá até a praça, defronte do clube, para ouvi-la. Faça isso, Thales. Pelo menos, não. Tchau, então. Tchau, e obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz em conversar com você. Eu também. Tchau. Tchau. Até outro dia, Thales. Respondeu Dona Mirtes. Vou acompanhá-lo até a porta. Capítulo 25.
E aquela noite do baile foi a mais triste da minha vida, disse Thales traço, pelo menos, no início. Mas também foi a noite em que passei a acreditar, de verdade, em amor à primeira vista. Foi tudo um grande equívoco. Parecia que tudo conspirava contra nós, não? Noite do baile. Nelly, já pronta, esperava Sônia passar em sua casa para irem à festa, quando, surpresa, viu sua mãe sair do quarto, trajando um lindo vestido novo e bem maquiada, enquanto o pai, metido num elegante terno e gravata, atrás dela, estampava enorme sorriso, divertindo-se com a cara de espanto da filha. Ei, aonde vocês vão assim? Vamos ao baile com você, filha. Não lhe falamos nada porque queríamos lhe fazer uma surpresa. Papai, você está muito bonito. E qual o motivo? Quase nunca saem de casa. Queremos comemorar o seu sucesso. Sucesso? Sim, você passou brilhantemente no concurso e irá começar a dar aulas, ganhando muito bem, por sinal. Meu Deus, quando que eu iria imaginar? Sônia vai se surpreender. Ela já sabe. Já? Pedimos a ela que guardasse esse segredo. Iremos apanhá-la na casa dela. Vamos. Vamos, sim, exclamou Nelly, feliz pela companhia dos pais. Mas até você, papai. Estou muito surpresa. E me parece alegre. Também estou comemorando, filha, um outro sucesso. Que outro sucesso, pai? Não vai falar disso agora, não é, Narciso? E por que não? Estou muito contente com isso. Rosa ficou séria, balançando a cabeça, horizontalmente, em sinal de desaprovação. E o que tem de mais? Aquele rapaz retirou a ação, e não posso comemorar? Mas lógico que sim. Vamos, então, disse Nelly, agora também séria como a mãe. Epa, não vão ficar com essas caras, não. Será que estão contra mim? Ninguém está contra o senhor, papai, e se isso é motivo de alegria para o senhor, também vamos ficar felizes, não é, mamãe? Respondeu a moça, fingindo-se de alegre. Rosa intimamente agradeceu a filha por isso, pois já previa alguma discussão em torno desse assunto. E ainda vai ter uma outra novidade, filha, exclamou Narciso, entusiasmado. Novidade? E posso saber que novidade será essa? A mãe apenas sorriu e abriu a porta para que os três saíssem. Pela ocasião, foram de carro, apesar da pouca distância que se localizava o clube, uma construção muito bonita, com um salão de festa cercado por bela e espaçosa varanda, defronte da praça principal. Vamos apanhar a Sônia primeiro, disse Narciso. Foi de muita alegria o encontro das duas amigas, principalmente pelo fato da presença dos pais de Nelly. Ao chegarem ao clube, Narciso estacionou bem próximo, e alguém os esperava. Era Celso, sobre quem a mãe falara na manhã do dia anterior, o rapaz que perguntara por Nelly. Celso fez questão de abrir as portas do carro para que Rosa e as moças descessem. Nelly, você se lembra do Celso? A moça ficou um pouco sem ação, porque imediatamente concluiu que seus pais haviam lhe preparado aquele encontro e sentiu-se bastante constrangida. Será que o moço sabia que os pais dela haviam planejado aquilo, sem que ela soubesse? Ou estaria pensando que ela teria concordado com aquele encontro? Não me lembro bem, respondeu. De qualquer forma, muito prazer em conhecê-lo. O maior prazer é meu, Nelly. Fiquei sabendo que você viria ao baile e fiz questão de vir aguardá-la. Você transformou-se numa linda mulher. Obrigada. Bem, vamos entrar? Convidou Narciso, oferecendo o braço à esposa, caminhando à frente. Celso, por sua vez, gentilmente, fez o mesmo oferecimento a Nelly que, tomada pela surpresa e, inocentemente, depositou sua mão em seu braço e, assim, caminharam em direção à escadaria do clube, logo atrás dos pais dela e de Sônia. Nesse ponto, Thales interrompeu a narrativa para descrever a amargura que sentira naquele momento, a confirmar-lhe, por definitivo, seu amor por Nelly. Thales, havia alguns minutos, já se encontrava sentado num dos bancos da praça central, aguardando o início do baile, para dali poder ouvir as músicas que seriam executadas, e pensava em Nelly. Será que ela já chegou? Gostaria muito de estar lá também. Como ela é linda. Não somente linda, como delicada, atenciosa, pura de coração.
Uma voz terna, meiga. Tratou-me tão bem e aquela sua preocupação comigo. Meu Deus, o que é isso? Será que estou gostando tanto assim dela, tão de repente? E ela? Será que sente alguma coisa também? Tive uma pequena impressão de que ela tem, pelo menos, um pouco de simpatia por mim. A maneira como me olhava. Ou seria apenas pena que sentia? Não pode ser. Ela olhava bem nos meus olhos, percebi um certo nervosismo em sua voz, e até corou quando eu entrei. Será? E encontrava-se nesse devaneio quando vi um automóvel estacionar bem próximo ao clube, quase à sua frente. De início, não prestou muita atenção até ver que um moço, que reconheceu ser Celso, dirigiu-se até o lado do carona e abriu as duas portas daquele lado do veículo. Parecia reconhecer quem se encontrava à direção. Sim, era Narciso e, só aí, notou que as mulheres a saírem eram Dona Rosa, Nelly e sua amiga Sônia. Para poder ver melhor, levantou-se do banco e começou, bem devagar, a aproximar-se do meio-fio da calçada oposta. E grande baque emocional tomou quando viu que Nelly depositou a mão sobre o braço de Celso, e caminharam em direção ao clube, logo atrás dos demais. Nelly está namorando esse moço, concluiu imediatamente. Ou foi somente uma gentileza da parte dele, oferecer-lhe o braço? Não. Fosse somente por gentileza, ele teria oferecido outro a Sônia. E Nelly, por sua vez, enternecida pelas lembranças, rememorou a profunda angústia que experimentara naquele triste instante. Nelly ainda se encaminhava em direção ao clube, quando, sem saber o porquê, instintivamente, olhou para trás e quase não acreditou no que seus olhos estavam vendo. Thales encontrava-se em pé na outra calçada, olhando para ela, e sentiu, instantaneamente, um repentino vazio no estômago como se tivesse sido golpeada duramente quando seus olhares se cruzaram, e Thales, tristemente, baixou o seu. Capítulo 26. Nelly, seus pais, Celso e Sônia sentaram-se a uma mesa bem próxima à pista de dança e, quase a seguir, a orquestra iniciou sua apresentação. Casais começaram a dançar, e o rapaz pensou em convidar Nelly para acompanhá-lo numa dança, mas deteve o primeiro ímpeto, pois percebera que ela parecia não se encontrar tão animada. Na verdade, denotava tristeza no olhar como se lá estivesse a contragosto. Respondia educadamente ao que lhe perguntava, concordando polidamente, mas seu sorriso denunciava que não se encontrava nada bem, além de, por algumas vezes, correr os olhos pelo salão, parecendo à procura de alguém. Celso, bastante perspicaz, imaginou sabiamente que Nelly não tivera nenhuma participação no convite que Dona Rosa lhe fizera para que se encontrassem à entrada do clube e se sentassem juntos. A ideia lhe agradara muito porque, realmente, havia se encantado com sua filha e sentia vontade de conhecê-la melhor. Passados silenciosos 20 minutos por parte dos dois, claramente notados por Rosa, Celso tomou a liberdade de convidar Nelly para tomar um pouco de ar puro na varanda do clube, sendo prontamente atendido por ela, pois gostaria de tentar, de alguma maneira, falar com Thales. E assim o fizeram, porém, a parte externa do clube, que dava para a praça, já se encontrava tomada por jovens, e dirigiram-se, então, para o outro lado, já que a varanda praticamente contornava a imponente construção. Nelly ainda conseguiu, olhando, disfarçadamente, por cima do ombro, ver Thales sentado no banco do jardim da praça. Por sorte, o moço não a viu. Após sentarem-se em duas poltronas próximas, Celso iniciou uma conversação bem sincera com ela. Nelly, percebo que se encontra triste e pouco animada com a festa. Está acontecendo alguma coisa? Posso fazer algo para ajudá-la? A moça olhou fixamente para ele, e seus olhos começaram a se umedecer, confirmando a impressão do rapaz. O que está acontecendo, Nelly? Pode confiar em mim. Já lhe disse que farei o que for necessário para ajudá-la. E a moça, percebendo sinceridade em suas palavras, e muito abalada emocionalmente com tudo o que lhe acontecera nos últimos dias, desde o velório dos pais de Thales, resolveu abrir seu coração para ele que, apesar de ser um estranho para ela, era, naquele momento, a única solução para o que estava sentindo. Eu penso estar apaixonada por uma pessoa, e ela me viu entrar aqui, quase que de braços dados com você.
Celso viu-se, naquele momento, bastante sensibilizado e culpado pelo que ela estava sentindo e disse-lhe: Desculpe-me, Nelly, se estou lhe causando esse constrangimento, mas estou disposto a resolvê-lo. Posso até falar com essa pessoa e solucionar esse mal-entendido. Mais uma vez, peço desculpas a você por ter lhe oferecido o braço. Eu não sabia. Seus pais não sabem desse seu sentimento? Não, até porque seria a última coisa que desejariam. E esse rapaz? Não sabe o que estou sentindo por ele, apesar de que penso que também sente o mesmo por mim. Ele encontra-se aqui no clube. Não. Ele está sentado num banco da praça. Eu não estou entendendo bem, Nelly. Poderia me explicar melhor, e de maneira mais clara, para que eu possa fazer algo em seu benefício? Sugeriu Celso, com pena dela, mas, ao mesmo tempo, divertido com todo aquele mistério. Ele não veio ao baile por causa da morte de seus pais, há poucos dias. Morte de seus pais? Você está se referindo ao Thales. Você o conhece? Muito pouco, mas sei algumas coisas sobre ele, principalmente, depois da tragédia ocorrida com seus pais. E fiquei sabendo de alguns detalhes de sua vida porque, após esse triste acontecimento, as pessoas falam e comentam muito, não é? É verdade. Também fiquei sabendo que o pai dele começou a embriagar-se depois que acabou perdendo o que tinha num negócio que não deu certo. E comentaram que há uma ação judicial contra seu Narciso, não? Thales já retirou da justiça. Retirou? Como assim? E Nelly resumiu tudo o que acontecera após a morte dos pais de Thales, a conversa do pai com o advogado, e aí sim, em pormenores, o diálogo que teve com o rapaz na casa de Dona Mirtes, a costureira. Inclusive, sobre a venda dos anéis de formatura e que Celso disse já ter comprado um para sua irmã, no ano anterior. Não resta dúvida de que Thales é uma boa pessoa, Nelly. É, sim. E você encontra-se apaixonada por ele ou, pelo menos, imagina que sim, mas teria que enfrentar o seu pai, não é? Não sei se apenas imagino, Celso. Penso ter certeza. Tudo bem e, hoje, por causa de uma inconveniência de minha parte, causei-lhe essa grande preocupação, não é? É, perdoe-me, Nelly. E o rapaz pensou por alguns segundos e tomou uma resolução. Venha, vou levá-la até a mesa de seus pais e vou sair por uns instantes. Se perguntarem por mim, diga-lhes que precisei me ausentar um pouco, mas que já volto. Aonde vai? Perguntou a moça, a caminho do salão. Já lhe disse. Vou sair por alguns instantes e já volto. Mas, não se preocupe, sei o que estou fazendo. E saiu apressado, enquanto Nelly explicava aos pais a ausência momentânea de Celso, dizendo apenas que ele disse que já voltaria. Ele não lhe falou o que ia fazer? Não, pai. E Nelly sentou-se, preocupada com o que Celso teria ido fazer. Será que foi falar com Thales? Dizer-lhe que foi só uma gentileza de sua parte oferecer-me o braço. Meu Deus! Será que irá lhe falar sobre os meus sentimentos? Capítulo 27. Foi quando Celso demonstrou ser uma grande e generosa pessoa, Nelly, compreendendo seus sentimentos, disse Thales, aconchegando mais a esposa, junto a si. Thales ainda se encontrava sentado no banco, ouvindo as canções da orquestra, muito triste pelo que havia visto. Conhecia Celso como o filho herdeiro do dono de grande cerealista instalada na cidade. Também, pensou Traço, acho que estava sonhando demais. É claro que Nelly escolheria uma pessoa que pudesse lhe oferecer uma vida tranquila e segura. Imagino que me iludi com a sua simpatia e com o seu interesse em saber como eu estava me sentindo ou, talvez, ela estivesse apenas curiosa em saber por que teria tomado aquela decisão. E ela não tem culpa nenhuma disso. É uma boa moça, uma boa alma e merece o melhor. E encontrava-se tão absorto nesses pensamentos, que nem reparara que Celso já atravessara a rua em sua direção, percebendo isso apenas quando ele chegou bem perto. Thales. Surpreso, o rapaz necessitou de alguns bons segundos para perceber o que estava acontecendo e quem era que o chamava pelo nome. Sou eu? Posso falar com você por alguns momentos? Sim. Quer sentar-se? Quero, respondeu Celso, já sentando-se ao seu lado. Meu nome é Celso, e você já deve ter ouvido falar em mim. Sim,
Sei quem é você, inclusive já tive a oportunidade de, por uma vez, falar-lhe. Já, sim. Foi no começo do ano passado. Eu vendi um plano de anel de formatura para sua irmã, e foi você quem assinou o contrato quando lhe entreguei o carnê de pagamento. É verdade, Thales. Bem, estou à sua disposição. Celso fitou Thales bem nos olhos e disse-lhe, sabe, Thales, vim aqui falar com você, de minha livre e espontânea vontade, para explicar-lhe uma coisa, mas, antes, devo dizer-lhe que ela gosta mesmo é de você. Thales espantou-se, bastante confuso. Ela gosta de mim, sim, pelo menos foi o que pude apurar, respondeu o moço, não querendo dizer a Thales que Nelly lhe revelara estar, ou pensando estar, apaixonada. Isso era algo que somente ela lhe deveria revelar, no momento que achasse mais oportuno ou que tivesse real certeza disso. Pôde apurar. De quem está falando? Da Nelly. Da Nelly, isso mesmo, Thales, ela gosta de você, pelo menos, foi o que pude perceber. E por que veio até aqui me dizer? Sabe, Thales, eu sou solteiro, trabalho bastante e ainda não encontrei alguém que eu pudesse dizer amar. Já namorei algumas vezes, mas não senti o que acredito que um dia virei a sentir por uma mulher. Entendo, quando Nelly voltou para esta cidade a reconheci, e digo que reconheci porque, quando foi embora para estudar, não passava de uma adolescente ainda, senti algo de especial nela. Também compreendo perfeitamente. Celso sorriu diante da confirmação de Thales e continuou, um dia, encontrei-me com a senhora Rosa e comentei com ela sobre a beleza de sua filha e que gostaria de um dia poder conversar com ela, conhecê-la melhor, e percebi que ela apreciou o que eu disse e até fiquei surpreso quando ela, num outro encontro casual, por estes dias, disse-me que viriam a este baile e que, se eu quisesse, poderia sentar-me com eles. Acontece que, hoje, vi quando seu Narciso ia estacionar o carro e, procurando ser gentil, abri as portas, e ao nos encaminharmos até o clube, ofereci o meu braço para Nelly que, inocentemente, o aceitou. Pelo que ela me falou, você viu quando isso aconteceu Bem, não preciso falar mais nada, não. Foi por esse motivo que vim lhe falar para informá-lo que não existe nada entre nós. Thales permaneceu por uns momentos pensando sobre o que tinha ouvido e disse, um pouco constrangido com aquilo tudo, Celso, eu agradeço essa sua disposição em vir me relatar e, da mesma forma, tenho que ser sincero com você. Quero dizer, também não há nada entre nós, apesar de que, realmente, não sei como lhe dizer, está apaixonado por ela. Amor à primeira vista? Perguntou, sorrindo. É isso mesmo, respondeu, categórico, o jovem. Bem, tudo esclarecido? Tudo. E obrigado. Celso balançou a cabeça, concordando e, bastante impressionado com a honestidade de Thales, principalmente com o episódio da retirada da ação na justiça, decidiu, então, fazer-lhe algumas perguntas e, talvez, uma proposta, pois o contador de sua empresa estava para se aposentar. Thales, já que estamos tendo esta oportunidade de conversar, fiquei sabendo. E nem adiantaria me perguntar como fiquei sabendo, porque não me lembro. Inclusive, como disse a Nelly, depois do falecimento de seus pais, muito se comentou na cidade. Fiquei sabendo que você cursou o colegial numa escola de contabilidade e que, depois, iniciou uma faculdade e teve de parar com os estudos para trabalhar. Isso mesmo. O que eu gostaria de saber é o seguinte, você entende bem de contabilidade? Não tenho prática, Celso, porque nunca cheguei a trabalhar com esse tipo de serviço. Mas como gosto muito dessa atividade, tenho procurado manter-me informado sobre o assunto. Gosto também, e bastante, de estatística, que até chega a ser um hobby, pois sempre que vejo dados em alguma notícia de jornal ou revista, já me vejo colocando tudo em porcentagem para poder avaliar e compreender melhor o fato. Considero a estatística uma ferramenta fundamental para uma empresa. São poucas as pessoas, mesmo empresários, que dão o devido valor a essa ferramenta, mas ela é muito importante em várias resoluções que, muitas vezes, temos que tomar. Também gosto de calcular custos, com vistas a entender o lucro real. Sempre gostei muito de matemática, tanto que era o que cursava na faculdade. Mas por que me pergunta? Você ganha bem,
Tales. Quero dizer, no trabalho que realiza. Vende relógios e anéis de formatura, não.